Uma das coisas que mais contribuiu para o desenvolvimento da espiritualidade no Oriente foi a elaboração de uma didática muito precisa, técnica e científica para explorar os potenciais espirituais de cada pessoa através das suas sucessivas etapas de desenvolvimento. Mesmo que o Oriente tenha sofrido invasões e muitos prejuízos na sua cultura, a própria escala das coisas nativas, sua longevidade e difusão, permitiu que muita coisa ainda pudesse ser preservada, vindo então a tomar iniciativas para também disseminar os seus saberes no Ocidente. Mesmo que muita coisa tenha se perdido ou desvirtuado desde então, ainda assim é possível observar o quão preciso foi o desenvolvimento destes recursos. Certamente outras sociedades também desenvolveram bastante tais didáticas, mas nem todas foram tão longe e nem tiveram a sorte de conseguir preservar estes recursos para poder oferecer aos buscadores dos tempos atuais. Mesmo assim, alguma coisa sempre resta ao investigador criterioso dos mistérios, obstinado para encontrar a todo custo as pérolas do conhecimento sagrado. Enfim, ali se demonstra metódica e didaticamente o passo a passo a ser realizado para a pessoa poder evoluir desde as bases éticas até as práticas mentais da meditação, escapando das armadilhas de permanecer no subjetivismo individualista e na especulação ociosa. Naturalmente, nada é dado muito pronto ou acabado, mas, pelo menos, consegue orientar o buscador diligente dentro de um trilho fecundo e produtivo de praxis e investigação. E, acima de tudo, tais recursos resultam universais ou transculturais, por assim dizer, porque a ciência e a técnica não dependem tanto das subjetividades, podendo se adaptar a todo o espírito em busca da sua própria evolução, valendo naturalmente também para o ocidental, com sua cultura e informação, ou para o resgate mesmo de outras tradições. Neste trabalho, observaremos então que uma das circunstâncias em que tais técnicas se mostraram mais úteis foi justamente para auxiliar na evolução da espiritualidade, permitindo com que as pessoas avançassem da condição de obter simples experiências místicas fugazes, instáveis e por vezes até comprometedoras, como aquelas que podem envolver o emprego de enteógenos e mesmo certos insights místicos mais ou menos naturais ou provocados, na direção da obtenção de autênticas realizações espirituais. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Todo aquele que estuda a literatura de Carlos Castaneda, com certa acuidade, depara-se mais cedo ou mais tarde com a prescrição de que as chamadas plantas de poder não são um recurso destinado a todos e que tampouco visam ser empregadas de uma forma contínua ou indefinida na vida das pessoas. O ensinamento oferece então uma série de orientações sobre o que fazer após o emprego destas plantas, que na verdade representam apenas uma ferramenta para sensibilizar o aluno num treinamento que, em essência, não difere muito daquele conferido aos alunos que não precisariam fazer uso delas. Entre essas prescrições, acham qualidades a serem cultivadas como impecabilidade e sobriedade, tal como treinamentos envolvendo técnicas como a da espreita, que se resume a uma atenta observação sobre o próprio comportamento, visando o descondicionamento dos hábitos pessoais. Várias outras questões também são prescritas, entre elas o convívio ou a inserção num grupo de guerreiras e guerreiros orientados por um par de instrutores devidamente qualificados. Tal coisa tem levado muitos então a se aventurarem pelo México em busca de tribos de mescaleiros e outras, não raro causando prejuízos a tais etnias. A maioria, porém, apenas se lamenta de não poder encontrar instrutores tão gabaritados como os dos relatos de Castaneda, para tentar reproduzir essas aventuras em suas vidas. O objetivo deste contexto sociocultural tradicional é auxiliar o aspirante a dar o passo seguinte ao emprego das plantas de poder, que é justamente o de superá-las com naturalidade, como parte da própria senda tolteca prescrita pelos seus orientadores, escapando das armadilhas de negar ou de aferrar-se a elas, oferecendo recursos suficientes
para o aspirante realizar aquilo que podemos chamar de o desmame místico, após alcançar certo estágio de experiências nestas e em outras linhas paralelas de treinamento ou apenas de conscientização de si e das coisas. Plantas de poder são recursos com a possibilidade de despertar a consciência para novos estados de percepção das coisas, muitas vezes permitindo afastar camadas de condicionamentos culturais arraigados e dando acesso a um olhar novo e renovador. Não obstante, mesmo assim elas carregam muitos riscos e armadilhas, sendo a primeira delas justamente a tentação de se agarrar a elas em definitivo, e não como um simples recurso providencial dentro de um processo maior de despertar. Aqui reside, pois, a diferença entre fazer desses importantes recursos uma autêntica medicina ou apenas uma droga encadeadora e alienante. O mau uso das plantas de poder acarreta em muitos problemas e daí deriva também o preconceito contra essas substâncias, seja da parte dos próprios ex-usuários ou do público em geral. Pois convenhamos que desenvolver a sensibilidade sem aumentar concomitantemente a fortaleza interior representa uma empresa um tanto temerária, que não casualmente condena a pessoa a viver em bolhas cada vez mais isoladas. Todo buscador sério aspira por construir a própria fortaleza e soberania espiritual, com total independência de recursos externos a ele que, em última análise, simplesmente não poderá levar para o túmulo. Na verdade, essa independência vale também em relação ao mestre e à própria escola que trata de trilhar, de modo que, se for um bom aluno, um dia poderá eleger a sua própria forma de instrução para os seus eventuais seguidores. Ora, fato é que, tendo ou não um mestre aparente, muita gente consegue alcançar experiências marcantes com enteógenos e com as ditas plantas de poder, termo do qual, na verdade, discordamos com bastante veemência, porque os efeitos destes recursos se limitam ao campo da percepção e não alcançam o verdadeiro empoderamento, além de tudo isso ter efeitos passageiros. E de todo modo, a necessidade de superar a dependência destes recursos segue válida, da mesma forma como o apelo a eles também representou apenas uma etapa da evolução espiritual da humanidade, válida, mas também destinada, como tudo ou mais, a ser superada. Note-se então que no xamanismo nunca se fala sobre a iluminação, salvo, é claro, em sincretismo como o Tolteca de Castanheda. Já no Tibete, tudo seria incorporado ao próprio budismo. Então, fica evidente que o xamanismo não há de ser um caminho completo por si só para o homem atual. Por isto, nenhum xamã sério se aferra indefinidamente às plantas de poder, apenas os mais fracos e ignorantes, e sofrendo todo o ônus material e espiritual disto decorrente. Que um xamã da floresta sem conhecimento de outras vias esteja reduzido a isto, tal coisa ainda seria uma lástima perdoável, mas em contextos culturalmente mais ricos e avançados, o assunto é deveras bem diferente. Não se sabe ao certo até que ponto o próprio Castanheda foi bem sucedido nos seus propósitos, considerando haver seu aprendizado sofrido vários reveses relatados ou sugeridos pelos seus livros mesmos. Ainda assim, ele pode legar premissas sólidas o suficiente para orientar o guerreiro viajante a dar os passos necessários para a sua própria libertação. E neste contexto, podemos sim encontrar vários recursos tradicionais nesta ou em outras escolas capazes de auxiliar o buscador a encontrar tal emancipação passo a passo e de forma definitiva. Na verdade, sequer deveríamos sugerir outros recursos senão aqueles apontados pelos próprios mestres de Castanheda, salvo talvez uma mudança de contexto ou tradição, considerando simplesmente não ser possível para a esmagadora maioria dos aspirantes encontrar um grupo de guerreiros toltecas. Na verdade, sequer se sabe até que ponto tais relatos são verídicos, mas ainda assim efeitos semelhantes podem ser encontrados em outras escolas espirituais. Mesmo porque sempre se suspeitou que Castanheda se inspirou em várias escolas para forjar suas doutrinas, e sabe-se que o toltequismo também teria sido historicamente muito influenciado pela mística chinesa.
fora o fato de que grupos inteiros de guerreiros atrelados à Castanheda terem amplo contato com o próprio hinduísmo, como se observa em Taisha Abelar. Ao lado das várias sugestões e orientações dadas nos próprios ensinamentos, existe também algo que não chega a ser explicitamente mencionado, mas que sempre fica perfeitamente implícito, e a respeito do que os analistas dessa filosofia também costumam destacar, que é o próprio cenário mágico em que todos estes ensinamentos são transmitidos e experienciados. E com isto começamos a nos aproximar dos propósitos das presentes dissertações. Não estamos, contudo, querendo tratar tanto aqui da ideia de lugar de poder nos termos gerais dados pelas linhagens toltecas, como em relação ao deserto de Sonora, por exemplo, mencionado como um lugar onde os naguais podem facilmente recarregar as suas energias, e que pode ter chegado a adquirir tais características a partir de muitos vetores de influências. A mística cidade de Sedona fica situada na borda deste deserto, havendo se tornado uma base para o turismo espiritual e os aventureiros do deserto. O estudo da obra de Castanheda demonstra que, na verdade, este tipo de egrégora pode ser reforçado pela presença de espíritos de antigos videntes mortos, como afirma haver em certas ruínas mais ou menos famosas do México. Com efeito, a ideia da criação de centros magnetizados por grandes iniciados falecidos e seus cultos e seguidores remonta à mais antiga ancestralidade e está na base da prática da mumificação e da criação de santuários. Em Castanheda, se trata mais de práticas negativas de feitiçaria, onde magos antigos mortos, muito apegados às formas, poderiam se valer da presença dos visitantes desses locais para sugar a sua energia. Porém, a regra é que magos de grande poder e benevolência poderiam beneficiar os visitantes e peregrinos com sua aura positiva remanescente. Certamente, um dos fatores que teria originado tais locais de poder é justamente a criação de centros esotéricos ou a permanência de místicos importantes nesses locais. Com efeito, poderíamos falar aqui de uma importante retroalimentação entre a própria energia da natureza, que inclui certamente a mera ausência da comum energia negativa humana, acrescida de energia espiritual cultivada por sábios ali radicados. Falamos, pois, especificamente da instituição do ashram espiritual, tema ao qual temos já dedicado trabalhos neste canal, que é aquilo que estaremos chamando propriamente aqui de o lugar de poder. Não se trata, neste caso, apenas de um centro devidamente magnetizado desta ou daquela forma, mas, sobretudo, de um ambiente propiciatório ao próprio autoempoderamento através das disciplinas espirituais. A planta de poder representa com efeito uma transição entre uma fase mais passiva ou mineral da pessoa para uma fase mais ativa espiritualmente representada pelo ashram. Nesta fase preliminar, acontece apenas um despertar e uma conscientização, onde a planta pode ser usada então como uma poderosa medicina espiritual. Já o ambiente de poder é importante também para impactar e pacificar a alma. Mas podemos dizer que o grande papel do ashram é mesmo para trabalhar a meditação. Mesmo que se pratiquem ali yogas físicas e devocionais, o objetivo final do ashram será sempre as práticas mentais superiores, servindo as outras práticas apenas como introdução ou preparação. O retiro espiritual prolongado representa o grande fundamento capaz de proporcionar uma experiência profunda e libertadora, e onde aquele que já possui certas referências de transformações da consciência outorgada pelos enteógenos podem particularmente se beneficiar, servindo um pouco como um substituto do guru, e reciprocamente para alavancar uma libertação definitiva. Basicamente, se trata de entregar-se à prática do retiro por alguns anos, a fim de consolidar um novo padrão de consciência. Vale enfatizar, porém, a importância deste processo ser realizado na época certa, quando a pessoa ainda é jovem, a fim de colher, todavia, a dupla flor da inocência e do vigor, tal como a ausência de maiores compromissos naturalmente, temperando o corpo e o espírito também para as provações que a vida e a espiritualidade possam todavia trazer. E o que é mais importante,
com muito menos propensão de voltar a se apelar para os enteógenos, uma vez que se descobriu novas ferramentas capazes de fornecer energias até melhores e mais definitivas. Por ser ousado, idealista e apreciar desafios, o jovem pode acatar com mais facilidade a ideia de não se apegar e ir em frente com novas propostas de libertação. Contudo, esta escolha é feita pelas forças espirituais mesmas ao despertar as vocações na hora certa. Claro que as provações logo aparecem, e aí sim chega a hora da pessoa fazer as suas escolhas. E é quando a grande maioria se perde no rol das coisas mais comuns e corriqueiras por temor ou apego. A conquista natural de estados de consciência elevados pode exigir um grau maior de disciplinas e mesmo certas austeridades, coisa mais fácil de alcançar na flor da idade, quando a saúde está no seu auge, do que mais tarde, quando as energias e a disposição nos começam a faltar e os compromissos adquiridos também comprometem o nosso tempo. Podemos encontrar tais prescrições nas grandes escolas orientais, a começar pelo hinduísmo, quando prescreve a condição de brahmacharya ou estudante casto aos noviços em geral do seu sistema de castas. O mesmo vale para o retiro budista propugnado especialmente pela escola tântrica de 3 anos, 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Este seria, pois, um período mínimo, mas que já se pode considerar satisfatório para a conquista dos objetivos em questão. Sob os rigores das práticas direcionadas, o aspirante poderá concentrar e depurar as suas energias de modo a obter as experiências espirituais que necessite e ainda elevar as suas energias a um grau que o impulsionará dali para frente a um patamar sempre crescente de realizações. A ideia da comunidade espiritual, com suas práticas e disciplinas, representa uma constante em muitas tradições. Em algumas dessas, a ciência espiritual tem sido levada bastante adiante, e queremos destacar aqui aquelas de corte oriental que trabalham com as várias formas de yoga. Ora, se toda e qualquer yoga praticamente é coisa que pode ser superada e substituída por outra mais avançada, que dizer de um recurso exterior e primitivo como este que são as plantas de poder? Os próprios locais de poder não são ambientes destinados a serem usados sempre ou para sempre. O guerreiro é um forte que se prepara tenazmente para atuar em ambientes desafiadores, regressando ocasionalmente aos locais de poder apenas para se reabastecer de energias. O dom da renúncia representa um dos mais valorizados na senda espiritual, porque sinaliza uma nobreza de espírito e aponta-se ter moeda de troca para almejar algo maior. Enfim, o próprio exercício do sacerdócio que tem o sacrifício na sua base. Aquele que tem um histórico bem-sucedido na via dos enteógenos também possui uma riqueza a oferecer ao caminho. Naturalmente, isso não representa uma generalização, mas apenas um ideal e, como tal, especialmente válido para a formação das grandes lideranças. Certamente, muita gente poderá considerar as propostas aqui feitas como radicais, quando na verdade são tradicionais e apenas de bom senso, especialmente para aquelas pessoas que nutrem uma autêntica vocação espiritual, sendo importantes também para quem teve experiências relevantes e bem-sucedidas com enteógenos, porque servem como um chamamento interior a ser administrado com critério e responsabilidade, sob pena de produzir distúrbios mentais e a inflação do ego. Que a pessoa faça uso dessas ferramentas para alcançar algum tipo de revelação ou de informação, isto pode ser respeitável e até louvável. Mas que passe a ser dependente deste instrumento, como se a virtude estivesse na substância e não na alma da própria pessoa, isso já seria coisa reprovável. Naturalmente, muitos são que imaginam poder compatibilizar todas estas vias, isto é, os enteógenos e o yogismo. Porém, resulta que desta forma, a pessoa não tem como levar a sério o enfrentamento dos seus problemas e nem encarar de frente todos os seus demônios, porque sempre estará contando com o enteógeno como aliado ou subterfúgio, de modo que a sua espiritualidade resultará também meramente cosmética. Inúmeras pessoas no Ocidente também empregam as próprias yogas de forma basicamente terapêutica ou como ferramenta de autoajuda,
visando aperfeiçoar a própria qualidade de vida num mundo estressante, ao invés de rumar por uma via autenticamente espiritual de autotransformação. Conhecendo a importância dessa demanda, várias escolas também se focam justamente nesta linha, não raro oferecendo uma aura mística para dar a ilusão de se tratar de uma autêntica via espiritual. O apego ao enteógeno representa uma das formas mais burdas de manifestar a compulsão da criança divina pelo retorno ao útero da perfeição, porque resulta numa grande ilusão na medida em que a pessoa não se esforça para se transformar a si mesma de fato mediante atitudes éticas e com disciplinas espirituais, confiando que um objeto externo possa fazer esta mágica por ela. Porém, quando o aspirante dá os passos certos, seguindo uma sequência lógica de práticas e de atitudes espirituais, de preferência nas idades de vida mais adequadas, ela pode ter a segurança de angariar para si o mais precioso dos tesouros. Por regra, a tradição investe em pessoas com bom karma material, visando facilitar os caminhos do próprio buscador, sem acarretar em ônus reais sobre ninguém, além de contar a princípio desta forma com indivíduos bem formados e sem carências materiais. Infelizmente, pouca gente adota tais recursos vitais para um bom andamento da senda espiritual, mas isso já é um outro problema. Gente com recursos pode viajar, estudar e se desprender das coisas a qualquer momento se assim quiser. Daí o vínculo tradicional da espiritualidade com a própria nobreza formal. Nas sociedades mais tradicionais, a vida de monastério é coisa comum e corrente, e as pessoas sabem o quão importante pode chegar a ser passar ao menos alguns anos de retiro para se fortalecer internamente e formar uma nova visão de mundo. O mundo moderno realmente traz os seus obstáculos, e ainda assim, a ousadia sempre foi necessária para o aspirante sincero, igualando no final das contas as coisas para todos. E para ser realmente capaz de dar o passo seguinte, que é o da renúncia, algo que se pede na prática até mesmo dentro de todos os estágios da yoga, a certa altura, como vimos, é importante a pessoa ter claro uma série de questões, como nesta lista que segue, e já com algum resumo dos pontos até aqui arrolados. Enteógenos passam mais como uma terapia profunda ou existencial do que propriamente um caminho espiritual autoempoderante e libertador. A pessoa que se mostra sob os seus efeitos não somos ainda nós realmente, mas apenas alguém afetado por algo externo. O objetivo da experiência é proporcionar uma informação e não o de simular uma vida autônoma e suficiente de formação ou de transformação. Enteógenos formam uma parte importante da evolução espiritual humana sob o enquadramento do xamanismo, mas como tal ainda um tanto elementar e cabendo ser superado ou complementado pelos estágios seguintes. O ashram a ser escolhido deve ter uma amplitude de disciplinas a fim de contemplar o todo das dimensões humanas. O momento ideal para se entregar a tais práticas é na juventude, a fim de obter o melhor aproveitamento das coisas. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.